Muito bem, pessoal. Começamos então aqui a nossa gravação da nossa videoaula. Vamos lá. Deixa eu fechar minha câmera aqui por conta dessa luz aqui, então, para não atrapalhá-los. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu quero conversar aqui com vocês é algumas anotações, importantes sobre o tema da nossa aula. Para que vocês tenham aí organizado para vocês essas anotações. Então, eu vou usar aqui o Word, Tela em branco aqui, uma página em branco do Word, tá bom? O título da aula. Então, aula História Geral. Professor Sávio. O tema é Formação dos Estados Nacionais. Ok? Vocês vão organizando aí o material de vocês. Qualquer coisa é só falar no áudio, tá? Estou sem o chat aqui aberto. Eu consigo deixar ele aberto aqui no cantinho, pequenininho, que se vocês quiserem se comunicar, acho que aqui no cantinho não vai me atrapalhar. Deixa eu fazer assim, vou jogar essa margem um pouquinho para cá. Eu jogo essa margem um pouquinho para cá. E o chat não me atrapalha. Aqui. Beleza. Bom, então vamos lá. Formação dos Estados Nacionais. Primeira coisa que eu quero trabalhar aqui com vocês sobre esse tema, esse assunto, formação dos Estados Nacionais, é o que vocês entendem, Trabalhando os conceitos, Trabalhando os conceitos. O que vocês entendem por Estado, O que é Estado? E o que é Estado Nacional? Vocês entendem por isso. O que é Estado e o que é Estado Nacional. A primeira coisa é isso, trabalhar os conceitos. Ok? Bom, o Estado Nacional, esse conceito, ele é um conceito anterior, ou seja, ele veio antes do conceito de Estado Nacional, tá certo? É um conceito mais antigo. Ele remete, obviamente, à formação dos estados lá na Mesopotâmia. Historicamente, o primeiro estado a ser constituído é a Suméria, os estados sumerianos, certo? Então, o conceito anterior remete à Mesopotâmia, ok? Exemplo, sumerianos. Por exemplo, as cidades de Ur, Lagash é com SH, Lagash, e outras, E outras. São exemplos de cidades mesopotâmicas que foram formadas lá há 5.500 anos atrás, por volta de 3.500, 3.500 antes de Cristo. Nessa mesma levada, nós temos o Egito. O Egito Antigo também faz parte desse período em que a palavra Estado
começou a ser aplicada para designar, né, um local, uma região. Né? Então, o que é o Estado? Né? Local, território, região delimitada, geralmente delimitada, né? Na Mesopotâmia não era. Geralmente delimitado. Depois eu corrijo aí. Por fronteiras, né? Geralmente delimitado por fronteiras. Com um governo centralizado, com um sistema burocrático organizado, né? Sistema burocrático organizado. O que eu estou chamando aqui de sistema burocrático? Estou chamando aqui do conjunto de pessoas que trabalham nesse Estado, né? Os funcionários públicos, as leis, as normas, toda a organização administrativa. É isso que eu estou chamando de Estado burocrático, organizado. Tá bom? E etc. Vamos lá, não precisa estender muito. Vocês já compreenderam aí o que é o Estado, né? A ideia de Estado. Tem que ter fronteira, tem que ser uma região definida, um território, tem que ter um governo centralizado, um sistema burocrático organizado, né? Leis próprias, uma moeda única, um conjunto de leis que organiza as pessoas que lá estão, né? Um governante, tá certo? Não precisa ser monarquia, república, hereditária, não hereditária, absolutista, nada disso. Mas que tenha um governante, né, ali organizado, um Estado. Tá bom? De forma que, se eu olhar, por exemplo, para as sociedades indígenas brasileiras, essas estão fora do conceito de Estado. Joia? Então, as sociedades indígenas brasileiras, elas estão fora desse conceito de Estado que a gente está trabalhando aqui. Por que isso? Porque não existia um território organizado, definido, tá certo? Essas sociedades eram sociedades seminômades, nômades, não existia uma burocracia organizada que definisse funções administrativas de funcionamento, tá certo? Existia sim uma divisão de trabalho, que era uma divisão por sexo, as mulheres faziam as suas atividades, os homens faziam outras atividades, essa diferenciação existia nas sociedades indígenas brasileiras, mas não era um Estado, tá bom? Então, no caso da América, quando a gente estuda Estado, os melhores exemplos que nós temos são sociedades astecas, incas e maias. Os pré-colombianos, astecas, incas e maias, os olmecas, os toltecas, que são outros povos que a gente não estuda no ensino fundamental, mas que existiram nessa época e também foram altamente civilizados, que também constituíram um Estado. Tudo bem? Beleza? Gente, alguma dúvida nesse conceito, que é um conceito importante, um conceito fundamental para que a gente consiga avançar aqui no nosso conteúdo? Tá tranquilo para vocês por enquanto? Tá joia? Aqui Samuel está dizendo, o Estado é um modo de organização da civilização. Sim, a gente pode, acho que pode dizer que sim, né? Acho que a gente pode dizer que uma das formas de se organizar uma sociedade é através de Estado. O Estado caracteriza uma sociedade, e bem como a ausência dele também caracteriza uma sociedade. A gente pode dividir sociedades como sociedades estatais ou estamentais. Estamentais não, desculpa, estamentais não. Estamentais é uma palavra utilizada de uma outra forma da história. Sociedades de Estado,
né, constituem Estado, e sociedades que não constituem Estado. Pode sim, tá? Pode ser considerado um modo de organização civilizatório, de civilização. Tá bom? Não quer dizer... Você está falando aí, vem um monte de coisa aqui na minha cabeça. Então, não quer dizer que uma civilização, que toda civilização tem um Estado, tá? Não existe uma relação de necessidade entre Estado e civilização. Por exemplo, estávamos falando das sociedades indígenas, né? O Samuel, que tocou no assunto aí da conceito também de civilização, que é um outro conceito, né? As sociedades indígenas brasileiras, que eram sociedades menos complexas, vamos chamar assim, formavam civilizações, ok? Então, os guaranis, por exemplo, formaram uma civilização, não formaram um Estado, porque não havia elementos unificadores entre os guaranis, tá certo? Então, eles não formaram um Estado. Tudo bem? Acho que agora ficou claro aí para todo mundo. Então, pode ter civilização sem ter Estado, tá? Agora, não pode ter Estado sem civilização. Isso aí não pode. Tá bom, pessoal? Muito bem. Vamos trabalhar o outro conceito de Estado nacional? Deixa eu ouvir vocês aí um pouquinho. Vocês poderiam, quem quiser abrir o microfone para falar no microfone ou escrever no chat, pode ser. Tá bom? O Estado nacional, se a gente já definiu bem aí o que é Estado, como é que a gente poderia trabalhar esse conceito que está agregado ao conceito de Estado, conceito de nação? O que vocês acham? Vocês acham que o conceito de Estado ele está ligado a... Parece que o conceito de Estado, olhando assim para ele, né, local, território, região, fronteira, governo, sistema burocrático, parece que é uma coisa mais técnica, não é? Não dá essa impressão a vocês? Que é uma coisa mais técnica? O que está faltando aí para constituir esse Estado-nação? Eu diria que é o povo, né? Que são as pessoas. Tudo bem? Então, a cultura, boa, Ítalo. Isso aí, questão da cultura, né? Das pessoas, o que as pessoas produzem, como as pessoas se veem dentro desse processo, dentro desse território. Que uma coisa é você ocupar o território, né? Outra coisa é como você se vê dentro desse território. Tudo bem? Então vamos utilizar algumas ideias da antropologia, da sociologia, do próprio conceito de cultura, para trabalhar essa ideia de Estado Nacional. Ok? Então, o Estado Nacional é tudo o que a gente já comentou, mas o quê? Qual é a novidade? Vou botar aqui a novidade. Tá? O que tem de novidade no conceito de Estado para ele se transformar no Estado Nacional? Então, vou colocar aqui, ó, uma forma mais tranquila, mais fácil, né? Sentimento de pertencimento. Pertencimento. De identidade, para usar uma palavra bem moderna, bem atual, tá? Sentimento de pertencimento, de identidade do indivíduo em relação à coletividade e da própria coletividade. A própria coletividade. Não sei se vocês estão compreendendo aqui o que eu estou querendo dizer, mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que o que transforma um Estado, território, região, fronteira, governo, sistema, em um Estado nacional, são as pessoas. Tá? É como as pessoas se colocam frente ao Estado e como o Estado se coloca frente às pessoas. Samuel está dizendo assim, é nacionalismo então. Evidente, né? A palavra nacionalismo, a palavra
nacionalismo deriva do conceito de Estado Nacional. Não nasce primeiro o nacionalismo não, tá, Samuel? Vamos ficar claro isso aí? O que nasce primeiro é o Estado Nacional. Então, toda a minha aula vai caminhar para mostrar para vocês hoje, não o nacionalismo. Nós vamos falar sobre isso, vamos estudar historicamente como que o nacionalismo aparece dentro da Europa. Vocês, se não estão estudando ainda, vão estudar com o Paulo como nasce o nacionalismo no Brasil. Seria de imaginar que, vamos usar o caso brasileiro, né? Seria de imaginar que o nacionalismo brasileiro nascesse em 1822, na independência do Brasil, uma vez que o Brasil deixa de ser uma colônia e se transforma num país independente. Mas essa não é a realidade. Vocês vão ver que mesmo no início da República, 1888, 1890, o nacionalismo, a nacionalidade, né, a ideia de povo brasileiro ainda está no processo de formação. Ok? Então, primeiro nasce o Estado Nacional, depois o nacionalismo. Tá? Ficou claro aí para vocês, pessoal? Tudo bem? Então, estudar a formação dos Estados nacionais é estudar o quê? É estudar a organização, como que a organização dessas coisas todas se deu. Ok? Então, por exemplo, pessoal, vamos estudar, se vocês fizerem uma pesquisa rápida no Google, digitar lá a formação dos Estados nacionais, vai aparecer basicamente 3 países. Isso, claro, falando da história do ensino médio, né? A história do escolar, essa que a gente aprende dentro da escola, né? Do ensino médio. Então vai aparecer a realidade francesa, formação dos estados, do Estado Nacional francês, inglesa, formação do Estado Nacional inglês, e português, ou ibérico, formação do Estado Nacional português, formação do Estado Nacional espanhol. Geralmente são esses 3, 4 exemplos que aparecem, tá bom? Mas a gente sabe que cada país que nós conhecemos hoje passou por esse processo de formação do Estado Nacional. Tá joia? Qual foi o processo de formação do Estado Nacional que se concretizou mais rápido na história moderna? Portugal. Então, Portugal é o exemplo onde todas essas coisas que eu escrevi aqui na tela se concretizou primeiro. Então, Portugal foi o primeiro a ter um território definido com fronteiras, foi o primeiro local a ter um governo centralizado, a construir um sistema burocrático, a unificar pesos e medidas, a ter um governante, a ter um conjunto de leis que servisse a todos os súditos, ao povo se perceber, foi o primeiro local quando o povo se percebeu pertencente a um mesmo território. Então, eu sou português, não é? Tudo bem? Deu para entender isso? Professor, mas nem sempre foi assim? Seria uma pergunta que poderia aparecer aí agora na cabeça de vocês. Não, não. E a gente pode utilizar alguns exemplos para caracterizar isso. Por exemplo, vamos pensar nesse nome aqui, ó. Vou escrever aqui na tela. Todo mundo conhece esse nome, ó. Pode ser escrito assim, pode ser escrito assim. Leonardo da Vinci. Da Vinci. Todo mundo conhece esse cara, não é? E como é que vocês chamam o Leonardo? Qual seria o estado nacional do Leonardo? Escrevam aí, escrevam aí. Qual é o estado nacional do Leonardo? Da Vinci. Grande renascentista, falamos do Renascimento na semana passada, né? Qual seria o estado nacional dele? Talvez muitos de vocês falassem italiano, né? Então ele é da Itália.
Só que a Itália não existia como uma fronteira determinada. E muito menos as pessoas que lá moravam, naquela região que hoje nós chamamos de Itália, se sentiam italianos. E o que indica isso é o nome. Da Vinci, tá vendo? Leonardo da Vinci. Por quê? Porque ele nasceu em uma cidade chamada Vinci. Então, Da Vinci é o local de origem dele. E o nome dele, Leonardo da Vinci. Ou seja, esse exemplo que eu estou dando aqui, ele é hiper comum. Tá ok? Vamos dar outros exemplos que caracterizam a população brasileira e talvez vocês não saibam. Não é? Carlos Oliveira. Olha lá. Um exemplo. Carlos Oliveira. Esse nome aqui, ó. De onde vem esse nome? Poucas pessoas sabem que vem da planta que produz a azeitona, a oliveira. Né? Produz a azeitona. Professor, então esse oliveira vem lá das azeitonas? É isso aí, vem das azeitonas. Tá certo? Bom, e temos vários outros exemplos só para vocês entenderem que quando esses nomes foram construídos, a ideia de pertencimento, a ideia de nome, ainda não estava formada. Então você associava o local de nascimento da pessoa ou um outro elemento que caracterizava o local de nascimento da pessoa ao nome dela, para dar esse caráter de nacionalidade, né? Não é nem de nacionalidade, de localidade, tá certo? Então o nome era a identificação da localidade de nascimento da pessoa, identificação da pessoa. Tudo bem? Beleza, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta na distinção entre Estado e Estado Nacional? Tá tranquilo por enquanto? Muito bem. Bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos então ver agora, vamos estudar agora. Preparei aqui um material para vocês. Como que isso tudo está acontecendo, onde isso tudo está acontecendo. E vamos falar aqui da Europa. Tá bom? Vamos falar aqui da Europa. Então vamos lá. O que vocês estão vendo aqui é uma imagem que retrata um ambiente feudal. Esse mapa retrata uma situação feudal. Quem consegue identificar essa situação, pessoal? Vamos lá, tentem colocar aí no chat aí. Que situação é essa? Era o suzerano passando, vou ver aqui, passando terras ao vassalo? Isso, exatamente. Né? Esse evento é o chamado contrato de enfeudação. A gente estudou sobre ele, certo? A relação de suzerania e vassalagem. Isso é uma cerimônia religiosa, fica fácil da gente compreender que é uma cerimônia religiosa que nós estamos vendo aqui no segundo plano, né, atrás, os membros da igreja, crucifixo aqui, um clérigo segurando a Bíblia. Estamos vendo o povo aqui, mas não é um povo qualquer, é parte da nobreza, os cavaleiros. Então é uma cerimônia religiosa. Por que eu estou trazendo essa imagem para vocês? Para falar da formação dos Estados Nacionais. Porque falar da formação dos Estados Nacionais ainda é falar sobre Idade Média, tá? É falar do momento em que alguns reis, não todos, conseguiram localmente se fortalecer com a união com outros nobres, né? Se unindo a outros nobres,
criando uma rede de relacionamento, uma rede de ajuda mútua, no primeiro momento de caráter militar, mas depois também de caráter administrativo e político, de apoio político, para formar o Estado Nacional. Tudo bem? Então, a formação do Estado Nacional começa ainda dentro da Idade Média. Talvez seja um dos elementos históricos de maior tempo de formação. A gente estuda, quando a gente estuda, por exemplo, o capitalismo, a gente estuda o capitalismo em 300, 400 anos. Quando a gente estuda o Renascimento, a gente estuda em 250, 300 anos. Agora, quando a gente estuda a formação dos Estados Nacionais, do momento em que ele começa até o momento que eu estou olhando para a Europa, estou vendo ele está começando, até o momento que eu volto a olhar para a Europa e vejo que ele está finalizado, isso tem 700 anos de história. Tá? 700 anos de história. A gente pode dizer que até muito recentemente o mapa da Europa e os Estados Nacionais ainda estavam num processo de modificação. Ok? A última grande modificação do Estado Nacional foi a Segunda Guerra Mundial, muito recente da gente, certo? Há muito pouco tempo ainda, alguns Estados Nacionais estavam em formação. Tudo bem? Então, atenção para essas características. Né? Falar de formação do Estado Nacional lá no seu início é falar do fortalecimento do rei, é falar de uma rede de ligação entre o rei e nobres, não é? Através de laços feudais, laços de fidelidade, de suzerania e vassalagem, de uma organização, de uma rede organizada de nobres, cujo objetivo era fortalecer o poder do rei. Tudo bem? Muito bem. Para a gente entender isso agora um pouco melhor, eu quero trabalhar um mapa com vocês. Vamos lá. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse mapa, ok? E de cara eu acho que vocês conseguem ter uma ideia aí desse mapa, né? Esse mapa está em que continente do planeta? Europa, e mais particularmente qual região? Ocidente. Ocidente é uma região também, e eu diria aqui, né, Samuel? França, tá? Primeiro porque está escrito aqui em cima, né, Ítalo? Ó, La France em 987. Aqui século X, 987, século X. Tá vendo como é que eu estou retomando a Idade Média com vocês para falar de estados nacionais? Olha lá, hein? Tá vendo como é que o processo de formação é bastante antigo? Tudo bem? Muito bem. O que eu quero que vocês observem além disso? Os nomes que estão escritos aí. Por exemplo, vamos começar aqui da parte esquerda para a direita, verde claro. Está escrito aqui, ó, Duce. Vou ler como se escreve. Duce. Está escrito aqui, ó, Conte. Duce e Conte. Será que vocês chutam aí o que seria isso? Fez uma boa relação, Luiz. Duque, conde, né? Isso aí. É uma boa relação. Não é exatamente isso, mas tem tudo a ver. Na verdade, é ducado e condado. Tá certo? Ducado e condado. Então, quando a gente fala na formação dos estados nacionais, mas começa a falar ainda da Idade Média, e começa a falar, vamos lembrar, hein? Ó, começa a falar da transmissão de terras, igual o Samuel salientou aqui para a gente,
Nós estamos falando da criação de uma rede de nobres, né? Formado por quem? Os duques, os condes, os marqueses, os barões, daí para frente. Tudo bem? Então, por exemplo, o duque. Quem é o duque? É o cara, o nobre, responsável pela administração do ducado. Ducado. O que é um ducado? Um ducado é um feudo, gente. Um ducado não é um reino, tá? Um ducado, ele é um feudo. Tá certo? E um condado? Um condado está sendo governado pelo conde. Ducado, duque, conde, condado. Tudo bem? São feudos. Então, se eu olhasse para a França, olha lá, e isso, os títulos estão vinculados ao espaço geográfico que ele está recebendo. Quem criou isso pela primeira vez foi o famoso rei franco, daí o nome França, chamado Carlos Magno. Foi o Carlos Magno, antes ainda do século X, lá no século VIII ainda, é que criou essa divisão que você está vendo aqui nesse mapa. Os ducados, os condados e as marcas. E aí, respectivamente, né, os duques, os condes e os marqueses. Tudo bem? Então, tudo isso aqui são reinos. Desculpa, são feudos. Muito bem, professor. Já entendi que isso aqui são feudos, mas nós estamos falando, a nossa aula é uma aula sobre reinos. Afinal de contas, nós estamos falando sobre estados unificados, estados nacionais, não é isso? Se nós estamos falando sobre estados nacionais, nós estamos falando sobre reinos, quem é o rei aqui? Então, aí é que vem o processo de construção das fronteiras. Como a gente percebe, não existe um rei. O que existe são nobres que, ora, se fortalecem, ora se enfraquecem. Tá certo? E nesse processo de fortalecimento e enfraquecimento, que envolve guerra, primeiro ponto, que envolve casamentos arranjados, por exemplo, casamentos entre primos, casamento entre sobrinhos, tios e sobrinhos, tá certo? Esses casamentos arranjados ou as guerras diretas é que vão dar prosseguimento a um processo de organização do território. Ok? Então, por exemplo, nós sabemos que a principal cidade atual da França é Paris. Vocês conseguem identificar Paris no mapa? Ao norte, né? Muito bem, está aqui. Deixa eu marcar aqui com... O preto vai ficar melhor para a gente marcar. Está aqui, né? Paris, ó. Essa região aqui. Tá certo? Então, podíamos imaginar que Paris, então, teria sido o ponto inicial de conquistas territoriais que iniciou o processo de ocupação do território. Será que isso é verdade? Não, não é. Por que não é verdade? Isso não é verdade porque, remontando também à Idade Média, o que nós vamos lembrar, remontando também à Idade Média? Que dessa região que nós estamos trabalhando aqui, deixa eu colocar aqui, em vez de caneta marca-texto, uma outra cor aqui, deixa eu colocar um vermelho, destacar. Nessa região aqui do mapa, tinha uma região que economicamente se desenvolveu mais por conta do movimento das cruzadas e, posteriormente, na Idade Média, das fortes e grandes atividades comerciais. Quem lembra o nome dessa região? Está no mapa. E está na parte norte. Flandres, muito bem. Então, onde vai se localizar a região de disputa territorial para a conquista de novas terras e a formação dos reinos?
essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. É essa parte que eu estou marcando aqui agora é que vai ser a parte importante dentro do processo de expansão da França. Então, a expansão da França parte daqui para cá. Daqui para cá. Tudo bem? E por que isso, professor? Por conta do poder econômico que essa região, a região de Flandres, né, que ocupava essa região noroeste da França, se desenvolveu, né, no período das Cruzadas e no período do renascimento comercial e urbano. Tá joia? Pessoal, ficou claro esse processo de formação para vocês? Estou preocupado com a hora aqui, mas tem ainda 5 minutinhos. Tudo bem? Muito bem. Então agora, vamos para a parte agora mais chata. Vamos para a parte mais chata agora. Vamos para os textos, né? A parte escrita aqui. Deixa eu limpar um pouco aqui essa minha tela. Jogando isso aqui para cá. Muito bem. Vamos lá. Então aqui, ó. Formação dos Estados Nacionais, antecedentes, monarquias feudais, tá? Então, a formação dos Estados Nacionais estão partindo das monarquias feudais. Poder particularizado, que se torna centralizado, como eu comentei aqui com vocês. Essa centralização se dá a partir de laços de dependência pessoal, conforme eu mostrei na imagem. Tá bom? O poder do rei é um poder de caráter simbólico, porque ainda estamos dentro da Idade Média, e muito mais do que um poder prático, cotidiano do dia a dia, o rei simboliza uma unidade. Tudo bem? Ainda vivemos, nessa passagem das monarquias feudais para os Estados Nacionais, uma fragmentação territorial, como o mapa deixou claro para a gente. Ok, pessoal? Beleza? Esse contexto que nós estamos estudando está inserido dentro de que ambiente? Esse início, como eu falei, é um processo longo que começa na Baixa Idade Média. Tá bom? Baixa Idade Média. E vai toda a Baixa Idade Média, 500 anos ainda de Idade Média, mais 400 anos, 300 anos de Idade Moderna. Tá bom? Então, gradativamente, o que nós temos? Olha lá, número 1. Dissolução da ordem feudal clássica. Descobrimentos na África e na América, fortalecimento do comércio, desenvolvimento da ciência e do racionalismo, contestação dos preceitos religiosos, são todas as transformações que estão acontecendo nesse intervalo enorme de tempo. O universalismo da igreja. A religião é um elemento de unidade. Por quê? Porque é um elemento cultural, tá? Todo elemento cultural é um elemento de unidade. E a religião é um elemento de unidade. Tá bom? Fim gradual, tá, gente? Ó, paulatinamente, significa gradual, pouco a pouco, das relações de servidão. Muito cuidado com isso aqui, tá bom? Porque, por exemplo, as relações de servidão na Europa, na França, por exemplo, nós estamos falando de França, ainda há pouco citamos a França aqui no mapa. Elas vão permanecer até a Revolução Francesa. Olha que loucura. Revolução Francesa. Lá em 1789, olha isso, final do 18, 1789, as relações do campo entre os nobres e os camponeses era uma relação feudal, porque os caras não recebiam, semi-feudal, porque eles não recebiam salário, tá certo? Eles recebiam ainda em produto, trabalhavam por produto, tudo bem? Número 4, enfraquecimento dos laços de dependência pessoal, gradativamente também. Revoltas camponesas e revoltas urbanas. Ok? O caso da França, vamos lá.
Dinastia Capetinga. Hugo Capeto, Conde de Paris. Olha aí, ó. Olha a data. 1987. Então, o que eu estou trazendo? Eu estou trazendo uma família nobre de nome Capetinga, daí o nome Capetingios, em homenagem ao Hugo Capeto, que é o principal rei dessa dinastia, que inicia um processo de expansão territorial de Paris para outras regiões. Tudo bem? Agora, presta atenção quando eu mudo dessa data aqui, de 987, para essa. Eu estou saindo de Paris e indo para a Normandia. Então, Guilherme, Duque da Normandia, conquista a Inglaterra. Ele está na França. Conquista a Inglaterra. Principal inimigo dos capetingios. Olha aí o que eu disse para vocês há 5 minutos atrás. A disputa entre os feudos, entre os nobres, pelo processo de unificação. Ficou claro, pessoal? E por aí vai, ó. Felipe Augusto, Luís IX, tá? Não vou passar todos esses slides aqui para não cansar vocês. Filipe o Belo. Mas são todos esses processos que dão origem às guerras que completam o processo de unificação. Olha a data que nós estamos começando. 987. Olha a data que nós estamos terminando. 425. E ainda não terminou. Está valendo aqui ainda. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Nossa aula está terminando. E eu gostaria agora de ouvir vocês. 5 minutinhos aqui. Já está acabando já, ó. Vai acabar. Vai cair qualquer momento aqui. Ficou alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Essa primeira etapa. É mais para vocês compreenderem, entenderem o processo de formação, saber, deixar claro para vocês, acalmá-los. Porque quando vocês forem pegar isso aí para estudar mais profundamente, pegando os textos, pegando o material de vocês para estudar, esse material está lá na apostila 5, pegando o material de vocês para estudar, vendo videoaula, vocês vão ver a quantidade de nomes, de pessoas. E, meu Deus, preciso gravar tudo isso? Não, não precisa. Não precisa, tá bom? Você precisa entender esse contexto que eu estou explicando aqui, porque as questões vão girar em cima desse contexto que eu estou falando aqui com vocês. Tudo bem? Vamos finalizar então por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham ficado claro aí na cabeça de vocês. E semana que vem eu vou retomar com essa ideia aí, com esse conceito. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus aí. Até semana que vem, se Deus quiser, pessoal.